Bom, gente, vamos falar em aluguel. Você está pensando em alugar uma casa ou apartamento? Saiba que existem algumas regras que os inquilinos devem seguir, que constam no contrato e que, se saírem do eixo, podem dar muitas dores de cabeça. Como, por exemplo, será que é permitido sair do imóvel antes de terminar o contrato? Será? Sim ou não? O advogado Dr. Rodrigo Carpati tem a resposta para você. Preste atenção. Olá Maria, bom dia. Hoje falaremos dos direitos do inquilino. Então, a primeira situação que nós temos que conversar é sobre se o inquilino pode ou não pode desocupar o imóvel durante o prazo de locação. O inquilino pode sim desocupar o imóvel durante o prazo de locação, mas ele vai ter que pagar uma multa para isso. Então, a partir do momento que ele assina um contrato, via de regra, a multa no contrato de locações são 3 aluguéis. Lembrando que o proprietário não pode requerer o imóvel durante o prazo da locação. O inquilino pode devolver mediante multa, mas o proprietário não pode requerer o imóvel durante o prazo de vigência do contrato. O IPTU é uma situação também muito importante no contrato de locações. Via de regra, o IPTU é de responsabilidade do inquilino, por quê? Porque existe um ajuste entre as partes. Porque o IPTU ele é uma despesa inerente ao bem, é propter rei em função da coisa, a dívida é em função da coisa. Então, a partir do momento que o IPTU não é pago, quem vai ser executado perante a municipalidade é o proprietário. Você vai poder reformar o seu imóvel locado mediante um ajuste prévio com o locador. O imóvel não é seu. Você tem apenas a possibilidade de usufruir daquele bem dentro do que foi ajustado no prazo ajustado. Logicamente que se houver a necessidade de uma manutenção, de algum ajuste, você pode fazer. A questão de reformar um bem de terceiros, você tem que ajustar com esse proprietário e lembrando que o que for realizado vai incorporar dentro daquele imóvel, então algumas vezes o proprietário junto com o inquilino ajustam um valor depois que vai ser descontado do aluguel, porque aquelas benfeitorias vão permanecer no imóvel. O inquilino, ele não pode devolver o imóvel com vícios que foram realizados durante aquela locação. Então, se ele danificou a parede, ele vai ter que devolver ela pintada. Se ele danificou os móveis, ele tem que devolver eles reparados ou colocar móveis novos, o piso, a mesma situação. O que ele pode devolver e está implícito no contrato de locações é o desgaste do uso. Então, se o proprietário requerer um piso novo, requerer alguma situação peculiar, também não tem direito. Por quê? Porque o imóvel sofre um desgaste de uso e isso é inerente a você locar um bem, salvo se a situação foi previamente ajustada, conforme a pintura. Via de regra, as partes ajustam que a pintura deve ser entregue nova. Então, essa é uma peculiaridade porque foi ajustada. Se esse bem está sendo entregue com vícios, esse proprietário ele vai ter que cobrar desse inquilino, eles vão ter que sentar e tentar chegar no acordo, senão, infelizmente, muitos casos acabam sobrando para o judiciário, onde o proprietário prova que houve dano naquele bem e o inquilino vai ser obrigado a ressarcir. Por isso que é muito importante uma vistoria inicial para se comparar como esse imóvel foi entregue e como está sendo devolvido. Bom, por hora é só. Maria, obrigado e até a próxima. Adorei, muitas dicas importantes. A gente às vezes não lê contrato, não fotografa o imóvel desde que a gente pegou, aí depois falam, você deixou assim e não era bem assim. Enfim, se arme de tudo, toda a munição positiva, claro, para você poder provar algumas coisas e tal. Nada como um bom advogado para explicar coisas assim que pra gente parece bobagem, mas que são muito importantes no final das contas.